Oi, pessoal. Foi um cântico muito agradável. Foi um cântico que tocou nosso coração. Vamos ler a Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 12, versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1 ao 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nós lemos até o versículo 8. Durante essa semana, vamos falar sobre o descanso, sobre o sábado. O que é o verdadeiro sábado? O que é o verdadeiro descanso que a Bíblia nos fala, O verdadeiro descanso que Deus quer nos dar não é o descanso da nossa carne. Não é a gente deixar alguma carga no chão, mas Deus quer nos conduzir para o mundo do coração dele. Ele quer nos libertar do pecado, da escuridão e do fardo. Ele quer nos dar esse descanso. Mas a Bíblia, quando a gente lê detalhadamente a Bíblia, se a gente lê detalhadamente, porque ela expressa exatamente. Hoje à noite, vocês que se reuniram aqui, independente de quem seja, independente da pessoa que esteja carregando qual fardo for, se encontrar com o verdadeiro Jesus Cristo, qualquer carga que você esteja segurando, você pode ter o verdadeiro descanso. Ou seja, se você se encontrar com Jesus e se você se tornar um com Jesus, toda a minha carga, Jesus Cristo é quem carrega. Por isso, Ele se torna o nosso verdadeiro descanso, Isso que está falando. Mas, o que é verdadeira fé? Se você é uma verdadeira pessoa que acredita em Deus, independente do pecado que você tenha cometido, então no seu coração você tem que ter descanso. Qualquer doença, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tenha, então seus pecados todos têm que passar tudo para Jesus Cristo e no fundo do seu coração, que vocês possam ter verdadeiro descanso e paz. Esse é o verdadeiro significado do descanso. A Bíblia nos explica detalhadamente sobre isso. Na IYF, todos os anos, os estudantes, inúmeros estudantes, eles vão fazer trabalho voluntário. Nos Estados Unidos, tem um estudante, Cheowan, ele foi para a IYF, ele foi para Libéria, fazer trabalho voluntário lá. Mas um dia, à noite, ele estava dormindo. Como é um jovem, eu acho que ele deve ter dormido num sono bem profundo. Daí ele estava roncando, dormindo, roncando. Mas ele falou que sentiu uma coisa mordendo o pé dele. Mas esse amigo simplesmente voltou a dormir. E daquele dia de manhã, tem alguma coisa de estranho com o meu corpo. Daí sentindo, pouco a pouco o corpo dele ficou pior e o corpo dele começou a enrijecer. Depois ele descobriu
que ele foi mordido por um escorpião. Então, a maioria das pessoas que são mordidas por escorpiões, eles morrem. Esse jovem também, ele quase ia morrer. Aí a pressão dele estava caindo. Desculpa falar isso, mas ele também estava fazendo xixi nas calças, estava fazendo cocô. E aí ele foi internado no hospital, e aí o coração e o cérebro dele pararam. Aí até no hospital tinham desistido dele, falando que não ia dar mais, né? Mas aí estavam batendo no peito dele para voltar, né, a pressão, mas como a pressão dele estava caindo muito, aí todo mundo falou, nossa, ele já é um cadáver, não tem nenhuma diferença com cadáver. Aí o missionário de Nairobi, ele ficou tão apavorado que ele me ligou. Pastor, aconteceu um grande problema. Um missionário temporário que veio de Dallas, ele veio e ele foi mordido por escorpião, está morrendo. Ele começou a falar. Aí eu perguntei, eu posso falar com o Yohan pelo telefone? Sim, eu acho que ele acabou de acordar. Vai, atende aí que é o pastor Park. E pelo telefone, eu falei, Yohan, você está escutando a minha voz? Sim, pastor. Você foi mordido por um escorpião. Você foi mordido por um escorpião e dizem que você está morrendo agora. Sim, pastor. Yohan, escuta bem o que eu vou te dizer. Se você quiser vencer o veneno do escorpião, você precisa de força. Mas, hoje de manhã, eu li a Bíblia. E quando a gente vê em Isaías capítulo 40, que até os jovens caem de cansados, mas aquele que olha para o Senhor recebe nova força. Está escrito assim na Bíblia. Nessa Bíblia, com certeza, diz o quê? Aquele que espera no Senhor ganha nova força. Então, com certeza agora, você tem que olhar para Deus, você tem que ter esperança em Deus, e se você tiver essa esperança em Deus, a Bíblia não vai mentir. Ela não vai mentir. Então vai vir uma nova força para você. Então, você vai poder vencer o veneno do escorpião. Porque a palavra da Bíblia diz isso. Todo aquele que espera no Senhor recebe nova força. Assim também a águia, se ela subir, ela não vai cair se ela abrir as asas, né? Isso não é a palavra do pastor Park. Isso é a palavra de Deus. Eu faço muita comunhão assim espiritual com os jovens e os jovens falam para mim, pastor, o Senhor, eu digo que a vida espiritual, o Senhor diz que a vida espiritual é fácil, mas para mim a vida espiritual é muito difícil. Então os estudantes frequentemente falam isso para mim. Eu também, na minha igreja, frequentemente eu digo para os irmãos, a vida espiritual é muito fácil, pessoal. Os irmãos riem por dentro, né? Para o pastor é fácil. E para vocês, pessoal, a vida espiritual é fácil ou é difícil? A pergunta é muito difícil, por isso vocês não conseguem responder? A vida espiritual é difícil ou é fácil? É fácil? É difícil?
Pessoal, as pessoas, elas falam que a vida espiritual é muito difícil. É muito simples a vida espiritual, pessoal. Se você não souber exatamente, porque você quer acreditar, assim, vagamente que é difícil. Pessoal, se você quiser ligar para o pastor Oxo Park, se você souber exatamente o telefone do pastor Oxo Park, é fácil ou é difícil? Mesmo assim é difícil, pessoal. Mas, se você não souber exatamente o telefone do pastor Oxo Park, e se vocês quiserem ligar, é difícil ou é fácil? É difícil. Se você aprender a dirigir, é fácil ou é difícil depois dirigir? Uma pessoa que não sabe dirigir, é fácil ou é difícil dirigir? É difícil. A maioria das pessoas, porque elas têm o coração um pouco alto, elas aprendem a Bíblia de uma forma muito vaga. Então a vida inteira não vai conseguir ter uma vida espiritual. Pessoal, nós acreditarmos em Deus, como nós podemos acreditar em Deus? Somente acreditando através da palavra, amém? Amém? Com prova na palavra de Deus é que nós acreditamos em Deus. Por isso, pessoal, se vocês quiserem ter vida espiritual, se vocês souberem exatamente a palavra, vocês automaticamente vão acreditar. Mas porque as pessoas têm coração alto, elas querem saber exatamente. Desculpa falar. Qual o seu telefone? É 0100745? Qual que é mesmo? 2? Então você escreve exatamente o número do telefone. Então, quando alguém fala o número do telefone, você não escreve vagamente. Ah, você falou que é 9 ou é 8? Ah, é 9. Ah, é? Sim. Ah, desculpa. O telefone, se um telefone tiver, um número sequer estiver errado, você não consegue ligar para a pessoa. Se você souber exatamente o número, é muito fácil você ligar. Eu me encontro com muitas pessoas que frequentam a igreja e falo com elas. Muitas pessoas conhecem vagamente a Bíblia. Mas é muito poucas pessoas que sabem exatamente a Bíblia. Pessoal, eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem como exatamente é a bandeira dos Estados Unidos? Vocês sabem como é que é a bandeira dos Estados Unidos? Não sabem? Qual que é a bandeira dos Estados Unidos da Coreia? Vocês sabem, né? Todas as pessoas conhecem a bandeira dos Estados Unidos. Mas quantas pessoas sabem exatamente? Primeiro, quantas linhas tem? Depois, qual é a cor da estrela? E quantas linhas brancas tem? E quantas linhas vermelhas tem? E quantas linhas curtas e compridas tem? Desenhem uma vez a bandeira dos Estados Unidos. Vocês vagamente, não tem uma pessoa que vagamente, isso aqui eu acho que é a bandeira dos Estados Unidos, mas se for para desenhar exatamente, ninguém sabe. Também, a maioria das pessoas, quando tem vida espiritual, tendo boa vida espiritual é bom, senão não tem problema. Então, tem pessoas que têm a vida espiritual como um acessório, né? Mas na sua vida espiritual está a sua vida, você pode ir eternamente para o céu ou para o inferno. Quando vocês estão nesse problema, se você quiser ganhar mesmo que você não saiba toda a Bíblia, mas se você souber uma coisa, pelo menos exatamente, então Deus pode trabalhar aí.
Em Isaías capítulo 53, capítulo 40, está escrito que todos aqueles que dependem do Senhor ganham nova força. Isso é a palavra de Deus. Então, na Bíblia, está escrito que todos aqueles que dependem do Senhor ganham nova força. Então, se a gente depender do Senhor, vem nova força ou não vem? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Verdade? Então, se você souber exatamente a Bíblia, então se eu depender do Senhor, vai vir uma nova força. Entenderam? Eu, naquele dia, liguei para ele. Yohan, você foi mordido por uma... Como é que chama? Por um escorpião. Se você quer vencer esse veneno, você precisa de força. Mas na Bíblia diz que todos aqueles que esperam no Senhor ganham nova força. Se você olhar para o Senhor, você vai ganhar uma nova força. Então, você pode vencer o veneno do escorpião. Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu? Você acredita nisso? Sim, pastor. Tá, então vou desligar o telefone. Levante-se logo, tá? E eu desliguei o telefone. E o veneno do escorpião se espalhou por todo o corpo dele. Depois, esse Cheyohan sobreviveu, mas a perna direita dele apodreceu toda. Ele estava raspando aquela pele podre, mas como ele estava com veneno do escorpião, não podia tomar anestesia. Então dói muito, né, raspar tudo aquilo. Imagina quanto ele não deve ter sofrido. Mas essa vez ele veio para a Coreia, ele foi pro exército alguns dias atrás. E agora ele está bem saudável. Naquele dia à noite, o Cheyohan, no coração dele, surgiu um conflito. A palavra de Deus diz que se eu depender da palavra de Deus, eu vou ganhar uma nova força. Então, eu conheço as pessoas e as pessoas têm que morrer. Mas, será que se eu acreditar em Deus, se eu depender de Deus, eu vou ganhar uma nova força? Será que eu vou poder me levantar mesmo? Será que eu vou poder sobreviver? Então, começou a surgir esse conflito no coração. Pessoal, quando vocês leem a Bíblia, vocês podem dizer amém para a palavra. Mas vocês pensam, será que isso realmente vai acontecer? Surgem muitos desses corações dentro de nós. Mas se a gente souber exatamente a palavra, se a gente acreditar exatamente nessa palavra, então essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, com certeza ela está viva e ela trabalha. Com certeza ela está viva e trabalha. Por isso, em Hebreus capítulo 4 está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu, pessoal, naquele dia, quando eu recebi o telefonema, quando eu escutei a notícia que o Cheyohan ele foi mordido pelo escorpião e estava morrendo, que o coração dele estava parando, dentro do meu coração. Hoje de manhã eu li Isaías capítulo 40. Todo aquele que depende do Senhor recebe novas forças. Então, se o Cheyohan depender de Deus, ele vai ganhar uma nova força. Ele vai poder vencer o veneno do escorpião. Veio exatamente essa fé dentro do meu coração. Agora, o Yohan, será que ele vai acreditar?
Por mais que eu diga para ele que a palavra, quem acredita na palavra de Deus recebe nova força e pode vencer, será que ele vai acreditar? Aí eu falei pro Yohan, eu expliquei para ele. Todo aquele que depende de Deus recebe nova força. Você está morrendo agora. Mas você agora só olhe para Deus. Depende só de Deus. Depende de Deus. Creia em Deus. O Cheoan estava morrendo pouco a pouco. O coração dele parou. Mas de novo eles bateram no peito dele para ele reviver. O Cheoan pensou, eu estou morrendo. Mas se eu depender de Deus, eu vou receber nova força. Por isso, ele deixou o coração, ele virou o coração dele para a palavra de Deus e acreditou na palavra. Mas uma enfermeira que estava do lado falou, doutor, a pressão dele está subindo. Estava continuamente caindo, né, na verdade. Aí no dia seguinte de manhã, o Cheoan levantou os olhos e ele estava ali, estava perfeitamente curado. Eu frequentemente falo para as pessoas, quando eu leio a Bíblia, se a gente vê a Bíblia assim vagamente, parece boa palavra. Mas quando eu quero adaptar essa palavra à minha vida, parece que não vai dar. Parece que não vai dar. Por isso, qual é a diferença aqui? Aquele coração que Deus me dá e aquele coração que Satanás me dá é muito diferente. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não escutaram a palavra de Deus e seguiram a palavra de Satanás. Por isso comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Adão, mais do que a palavra de Deus, ele acreditou mais na palavra da serpente. Porque ele acreditou na palavra da serpente, a serpente entrou no coração dele. E porque nós somos da descendência, agora nós somos da descendência de Satanás, Satanás continuamente trabalha dentro de nós. Por isso, Satanás sempre nos leva por uma direção contrária da de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, parece que não vai dar conforme a palavra de Deus, parece que vai dar conforme o meu pensamento. Por isso, eu vou seguindo o meu método e não a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 53, está escrito o quê? Que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O caminho que nós seguimos pelo nosso pensamento é esse tipo de caminho, está escrito na palavra. Por isso, Satanás continuamente coloca um pensamento contrário à palavra de Deus dentro de nós. E nós que estamos acostumados a esse tipo de vida, quando nós recebemos a palavra de Deus, sempre dá aquele pensamento de que não vai dar certo. A gente falou sobre Êxodo, que fala sobre o sábado, né? Por 6 dias trabalhareis, mas no 7º dia será o dia de descanso, dia do Senhor. Meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, todas as pessoas, vocês, ninguém vai trabalhar. Está escrito assim. E depois, Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no 7º. Em 6 dias Deus criou esse mundo. Eu vou perguntar para vocês. Respondam, tá? No primeiro dia, Deus criou o quê? Ele criou a luz, né?
criou a luz. E no segundo dia, o que ele criou? O céu, separou o céu da terra, né? E no terceiro dia, as árvores, né, de fruto, as árvores frutíferas. E no quarto dia, sol, lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes, as aves. E no sexto dia, os animais. E por último, ele fez o homem. E no sétimo dia, o que ele fez? Hein? Ele descansou. De novo, o primeiro dia, o que ele fez? Segundo dia? Hein? Terceiro dia? Terceiro dia? Ele fez as árvores, né? Frutíferas. E no quarto dia ele fez o sol, as estrelas. No quinto dia ele fez os peixes e as aves. No sexto dia ele fez o animal de cada espécie e fez o ser humano. E no sétimo dia ele descansou, certo? E no oitavo dia o que ele fez? Ele trabalhou? Ele trabalhou? Não, ele descansou. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, o que está escrito? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Não é? Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 3, a serpente falou o que para o ser humano? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Então, em Gênesis capítulo 1, Deus, ele realizou todo o mundo, né? No capítulo 2, ele acabou todos os exércitos dos céus e da terra. Se acabou, tem mais trabalho para fazer ou não? Não, né? Então, tem mais alguma coisa que a gente precise fazer? Não tem. Mas a serpente, Satanás, falou o quê? Não, acabou tudo. Você tem que fazer mais alguma coisa. Você tem que fazer mais alguma coisa. Tem que fazer. Isso. Ele deu um coração para quebrar o descanso do nosso coração. Deus falou que já foram acabados. Tudo já foi realizado. Mas Satanás falou o quê? Não, você tem que trabalhar mais um pouco. Então ele coloca esse tipo de coração. Então Satanás, ele realiza que tipo de coração dentro de nós? Eu tenho que fazer alguma coisa. Para receber o perdão dos pecados, eu tenho que orar bastante, eu tenho que ler bastante a Bíblia, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer boas obras. Eu tenho que fazer alguma coisa. Satanás nos arrasta para esse tipo de direção. Mas Deus, o perdão dos pecados não somos nós que temos que fazer, é Deus que tem que fazer, é Jesus Cristo que tem que fazer, porque se o homem fizer, vai dar errado. Então é Deus que tem que fazer. Tem a história do filho pródigo. Quando o segundo filho quis se esforçar para fazer alguma coisa, ele foi para o chiqueiro e viveu de uma forma miserável. Mas quando ele voltou para o pai, ele se tornou uma pessoa muito bonita, agradável e gloriosa. Então, a Bíblia não diz que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que orar zelosamente. Não é isso, pessoal. Nós temos que crer naquilo que Deus fez por nós. Então, os céus e a terra tudo foram acabados. E a gente acreditar que tudo foi realizado, mas se a gente não acreditar que tudo já foi realizado, eu tenho que fazer alguma coisa.
Eu, tendo vida espiritual, eu tenho uma filha, mas quando essa filha tinha 2 anos, ela vivia em Daegu, Padon. Mas é quando a minha filha tinha 2 anos. A gente voltou de uma pregação em casa e daí a gente voltou bem tarde. E a minha filha estava com a mão toda cheia de atadura. Aí eu perguntei para minha esposa, querida, por que o Onsugi tá assim? Ah, porque ela foi brincar ali na vizinhança e umas crianças empurraram a nossa filha. E a minha filha caindo para trás, como era interior naquele tempo, sabe a cozinha, a porta da cozinha? É aquela porta pequena que se mexe, né? Só de empurrar. E aquela porta se mexendo, a minha filha caiu em cima do forno, a lenha, e aí queimou a mão dela. A minha filha estava dormindo e eu abracei essa minha filha. Eu falei, Deus, faça com que a Ansuga ela seja curada rápido. Eu orei por ela. Aí depois que eu orei, veio que tipo de coração? Antigamente, eu pensei, eu tenho que criar os meus filhos de uma forma correta, reta. Quando eu penso agora, não existe uma coisa mais boba, né? Quem é que vai querer criar o seu filho de uma forma torta? Quem é que vai querer tornar seu filho num criminoso? Quem é que vai querer que seu filho se torne num drogado ou num viciado em jogo? Quem é que vai querer que seu filho se torne num prisioneiro? Ninguém, não é? Eu pensei que se eu quisesse criar meus filhos de uma forma assim perfeita, correta, então eu conseguiria. Aí um dia Deus falou o que no meu coração? Você criar seus filhos de uma forma correta? Quando a sua filha caiu em cima do fogão a lenha, onde você estava? Aquela criança de 2 anos, quando ela caiu em cima daquele fogão a lenha, quanto ela deve ter se assustado? Imagina quanto ela deve ter chorado e se assustado. O pai que mora numa mesma casa, quando a minha filha caiu em cima do fogão, a lenha, eu não pude ajudá-la nem um pouquinho. Eu vou poder criar a minha filha de uma forma correta? A minha filha, vivendo na mesma casa que eu, sendo pequena, eu não pude evitar que ela caísse em cima de um fogão a lenha. Como é que eu vou poder criar minha filha de uma forma reta? Desculpa, Deus. Eu não posso criar minha filha de uma forma correta. Deus, que o Senhor crie a minha filha. Desde aquele dia, eu não quis mais criar bem a minha filha. Eu realmente depositei a minha filha nas mãos de Deus. E eu pude ver Deus criando os meus filhos. Depois, Deus me deu mais um filho. Agora meu filho cresceu. Ele já saiu do exército e agora ele está trabalhando pelo evangelho. Um dia eu estava orando pelo meu filho e tive que coração. Deus, o meu filho, ele tem 2 pais. Um é o Deus Pai. Outro sou eu, o Pai da terra. O meu filho, que pai vai poder criar melhor o seu filho? Deus, o Senhor. Então eu decidi no meu coração. O meu filho me chama de pai, né? Eu respondo que eu sou, porque eu sou pai, né? Mas dentro do meu coração, eu me demiti como pai. Porque Deus pode cuidar muito melhor do meu filho.
Pelo nome eu sou pai, né? Mas na verdade eu não sou pai. O Senhor seja o verdadeiro pai. 제가 정확하게 내 아들을 내 손에 쥐고 있는 데서 아버지 손으로 옮기고 Eu, segurando o meu filho, eu passei para as mãos de Deus. Eu estava segurando a minha filha na minha mão, mas eu passei nas mãos de Deus. Desde então, Deus exatamente começou a conduzir o meu filho e a minha filha. Eu fiquei muito agradecido. 제가 기쁜 소식 강남교회 목사입니다. Eu sou pastor da igreja Boa Notícia de Gangnam. 강남교회에 내가 Na igreja de Gangnam, eu pastoreio. Na verdade, 사람들이 돈 때문에 오는 것도 아니고 뭐 직위 as pessoas não vêm para a igreja por causa do dinheiro, ou para ganhar roupa, ou para ganhar alguma posição. Mas é porque elas vêm para a igreja para receber fé. 주면 뭐 무슨 일식이든지 한 No trabalho, se você só ganhar o seu salário, você não vai reclamar. Mas na igreja, 쉬게 해줘야 하고 믿음을 tem que dar descanso e tem que dar fé no coração das pessoas. 다 성도들 이끈다. Então, conduzo as pessoas, conduzo os irmãos. Isso é uma grande coisa. 하나님, 제가 형식적으로 Deus. Eu sou titular da igreja Boa Notícia de Gangnam, mas que o Senhor conduz essa igreja. Eu experimentei isso, eu pude ver Deus conduzindo. 제가 이번에 Essa vez, eu fui para o Quênia. Ano passado, a gente fez o World Camp no Quênia. E o primeiro-ministro participou. Ele viu eu dando palestra para os estudantes sobre o mundo da mente. E ele falou para mim, por que você não prega essa palavra, só prega para os jovens de Nairobi? Ensina também para os outros. Por isso, essa vez, ele falou, eu vou enviar 1.300 representantes dos jovens. E a gente vai dar quartos para vocês treinarem a eles. 제가 갔는데 Eu fui. 2,700명이 왔어요. Veio 2.700 pessoas. 2.700 pessoas. 근데 이제 문제가 뭐냐면 청소년 Mas qual era o problema? Então, o Ministério da Juventude mandou tantas pessoas e outro lugar mandou 600 pessoas. Mas os estudantes da IYF, nossa, eram 2.700 pessoas ao todo e tinham um clima cada um diferente do outro. 청소년 팀들은 말씀을 잘 듣는데 총리실에서 Os estudantes da IYF escutam bem a palavra, mas os que vieram através do governo não escutam bem. Ficavam reunidos lá fora. Nós, até agora, nos reunimos e ficamos em hotéis, e agora a gente dorme no chão, a comida também não é boa. Até agora, porque eles eram pessoas muito bem tratadas, como era para dormir com colchão no chão, reclamaram, acharam ruim. Aí a gente falou para eles fazerem um pouco de faxina, né, de onde eles estavam, daí eles reclamaram. Mas passando 2 dias, os jovens que vieram pelo Ministério da Juventude, eles começaram a mudar. Aí o clima começou a mudar. E assim nós fizemos uma parceria com o governo, mas o legal é que os estudantes que a IYF vai ensinar os estudantes do Quênia, vai ajudar eles a se superar do pecado, né? Tinha muçulmanos lá, mas Deus permitiu muitas pessoas escutarem a palavra, né? Foi muito bom.
No começo, alguns estudantes, nós não viemos por causa de uma coisa religiosa. Estavam reclamando de ter que escutar a palavra, né? Mas quando Deus segurou, nossa, foi muito agradável. No Quênia a gente fez isso. Veio também o ministro lá em Burundi. E Uganda, Burundi também. Façam assim como vocês fizeram aqui no Quênia. Os jovens da África, escutando a palavra de Deus, eles são transformados e as pessoas ficaram assustadas com isso, impressionadas. A palavra de Deus, ela está viva. Mesmo passando-se muito tempo, ela ainda continua viva e trabalhando. Mas nós não cremos na palavra de Deus. Quando eu vejo que combina, eu acredito, que não combina, não acredito. Acabou todos os exércitos dos céus e da terra. Se Deus já realizou tudo, então não tem mais trabalho que eu precise fazer. Se eu acreditar nisso, no fundo do meu coração, tem que vir descanso. Por quê? Deus se responsabiliza. O descanso tem que vir. Descanso tem que vir. Tem que vir. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso dono. Deus nos ama. Então, qualquer problema que seja, Deus se responsabiliza. E assim nós temos que ter descanso quanto a isso. Mas porque muitas pessoas não acreditam em Deus, nós podemos perdoar os nossos pecados? Não podemos. Deus é quem tem que fazer. Porque eu quero lavar o meu pecado, é tão difícil. Se Deus fizer, é tão fácil. Receber o perdão dos pecados é uma coisa tão fácil. Se Deus fizer, é tão fácil. Uma vez, eu peguei um avião para ir para os Estados Unidos. Eu sentei. Aí o piloto olhou e falou: "O senhor é o pastor Oksu Park?" Eu falei: "Sim, sou eu." Ele falou: "O senhor quer vir aqui na área dos pilotos, por favor?" Ele estava num avião indo para Nova York. E tinha 2 lugares, né, para o piloto e copiloto. Piloto e atrás do copiloto. Aí eu sentei no lugar do copiloto. Eu sentei ali. E ele começou a me explicar sobre aquele avião. Pastor, nessa hora, você pode ver a aurora. Aí ele apagou toda a luz do avião. E ele falou: "Olha, ali está a aurora." Aí eu vi tudo aquilo. Aí a gente estava perto de chegar em Nova York. Aí era para a gente quase descer em Nova York e eu voltei para o meu banco. Aí ele falou para mim. Aí a minha esposa perguntou, né, quando eu voltei para o meu banco: "Você segurou? Você que pilotou?" "Não, não fui eu." "Por que você acha que eu ia pilotar?" "Eu acho que você pegou e pilotou um pouco. Porque tem 400 pessoas dentro desse avião. Você acha que o piloto ia deixar eu pilotar aquele avião? Você acha que eu posso segurar aquele... pilotar?" Aí a minha esposa falou o quê? "Assim que você entrou lá na cabine dos pilotos, deu uma tremida o avião."
A minha esposa estava tão insegura de que eu estava pilotando aquele avião, 비행기도 흔들리기 시작하니까 porque não depois de muito tempo que eu entrei na cabine dos pilotos, daí balançou o voo, né? Daí ela começou a reclamar e ela começou a ficar toda preocupada. 나오자마자 Daí, assim que eu saí dali, foi você, né, querido, que pegou, que estava querendo pilotar. Aí, com certeza foi você. Querida, é um avião que tem 400 passageiros. Você acha que o piloto ia deixar na minha mão a vida desses 400? Como é que eu ia segurar também? Ah, é? É! Porque assim que você entrou ali na cabine, balançou o avião, eu pensei que você estava pilotando, eu pensei, nossa, agora vai ter um problema muito grande, né? O meu marido está lá dentro. Às vezes, a gente anda de avião. Às vezes, tem lugares que tem 2 pilotos. Tem... 보조석에 앉아 있을 때 스틱이 내 앞에 그러나 내가 스틱을 잡지 못하지. Então, mas quando eu sento do lado do piloto, eu não posso pilotar. Porque é muito perigoso. 한번 아프리카에 가서 이골이라는 Uma vez eu fui para a África. 그 비행기는 13명이나 앞자리 조종석이 앞자리 E era um avião para 13 pessoas, eu sentei na frente, né? 반갑다 하면 나이가 차고 동갑이었어. O piloto falou que ficou muito feliz em me ver e começou a conversar comigo. 아프리카 오라고 Aí falando, a próxima vez vem para a África e eu vou te levar para um lugar muito bom. Eu ainda não consegui me encontrar com ele. Eu não posso pilotar o avião. 그래서 나는 놓고 Então eu tenho que deixar o stick e deixar ele pilotar. Se eu segurar, vai acontecer um grande problema. 비행기 조종을 전혀 못하는 Eu não sei pilotar de jeito nenhum. 대한항공 Eu ando muito de avião. 대한항공 Eu andei mais de 1 milhão de milhas com a Korean Airlines. Todo mundo me conhece. Porque eu dei bastante dinheiro para eles, né? Então eles têm que me conhecer ao menos. 이번에 케냐 Quando tem lugar vazio, eles sempre me dão na primeira classe. Aí eu agradeço e entro só. Nenhuma vez eu segurei eu nunca pilotei. O avião que está voando, eu não seguro de jeito nenhum o stick. Se eu segurar se eu pilotar, daí eu nunca mais, as pessoas nunca vão querer mais entrar naquele avião, né? Vida espiritual também. Se eu segurar, se eu colocar minha mão, estraga tudo. As pessoas. Porque eu não posso acreditar em mim mesmo. Se eu fracassar, as pessoas acreditam em si mesmas. Eu acredito em mim mesma. Se eu fracassar, então eu vou fracassar. Mas eu não vou fracassar nunca. Mas quando a gente vai para diante de Deus, se a gente acreditar em Deus, eu deixo o meu método, eu largo tudo e eu deposito todas as coisas na mão de Deus. 하나님께 못 맡기니까 마음에 Mas porque eu não consigo depositar nas mãos de Deus, 없는 것입니다. eu não tenho descanso no meu coração. Entenderam? 안식일날 뭐 일하지 O verdadeiro descanso 안식이 아니라 não é o descanso de não fazer nada, ficar dormindo em casa sem fazer nada. Não, não é isso que é o descanso. Mas porque para Deus o importante é o mundo do coração, 우리의 모든 문제를 para que a gente possa ter o perfeito descanso. Ele está resolvendo todos os nossos problemas. Esse é o nosso Deus. 참된 믿음이 일어나면 Então, se surgir em você a verdadeira fé de acreditar em Deus, o seu coração pode ganhar descanso. Amém? Você pode ganhar descanso no coração. 하나님을 O problema do pecado. Se eu acreditar em Deus, o meu coração descansa. O problema da minha família. Se eu acreditar em Deus, vem força. O problema do meu futuro. Se eu acreditar em Deus, então também vem descanso. O problema do dinheiro também. Se eu acreditar em Deus, vem descanso. O problema da saúde também. Se eu acreditar em Deus,
vem a verdadeira liberdade. Amém? 그렇기 때문에 여러분의 Por isso, 성경을 많이 알고 아무리 잘 믿는다고 해도 por mais que vocês leiam bastante a Bíblia, que saibam muito sobre ela, 없으면 신앙생활 mas se vocês não tiverem verdadeiro descanso no coração, então vocês têm problema na vida espiritual. 그걸 믿지 않기 때문에 이 걱정이 되고 염려가 Porque vocês não acreditam que Deus vai trabalhar, vocês se preocupam e ficam preocupados. 그걸 믿으면 Mas qualquer problema que seja, se você acreditar que Deus vai resolver isso, não tem nada que a gente tenha que se preocupar e se desesperar. 예수님께서 밀밭 사이로 가실 때 Jesus Cristo, quando ele foi para o campo, para a seara, os fariseus falaram o quê? Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas para Jesus Cristo isso não se tornou problema. Por quê? O verdadeiro significado do descanso no Antigo Testamento o sábado é a sombra de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. 예수 앞에 가면 Então, se a gente for para diante de Jesus, 쉬어져야 se ele falou que a gente vai descansar, então eu tenho que descansar. Porque assim Jesus é uma pessoa que veio por mim. Se você ainda não tiver descanso, se você ainda estiver com medo, estiver com problema por causa do pecado, então na Bíblia 아무 일도 하지 마라 그랬다는 말은 diz em Levítico que não pode fazer trabalho nenhum. Qualquer trabalho que seja, não faz. Por quê? Quer dizer o quê? Que eu vou fazer por ti, qualquer coisa que seja. Então, dentro de Jesus, a gente não tem que fazer nada. A gente tem que acreditar que Jesus vai realizar por nós. Isso é verdadeira fé. Então, quando a gente acredita nisso, eu posso ter descanso no meu coração. Vem descanso no meu coração. 교회는 다니지 Muitas pessoas frequentam a igreja, mas elas não acreditam que os pecados que elas cometeram, elas pensam que elas têm que resolver pelos métodos, pelas formas delas, não acreditando que Deus vai resolver por elas. 성경에서 참된 안식 Então, na Bíblia, 천지와 o verdadeiro descanso, ele já acabou todos os céus e a terra. Ele já realizou tudo para que a gente possa descansar. Mas é porque a gente não tem fé que a gente não pode descansar. 누린다는 깨우쳐 주게 Mas se a gente entrar no verdadeiro Jesus, Ele vai nos dar o verdadeiro descanso. Ele vai criar o descanso. Assim também a gente não pode carregar nenhuma carga no dia do descanso, né? 그래서 제가 Assim também, Deus mostra esse dia de sábado como Jesus Cristo. Então, quando eu vejo na minha vida espiritual, eu tive vários problemas. Tinha vezes que eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa. Você acha que eu não tentei fazer? Eu tentei fazer. 될까 이러면 자기가 막 Parecia que se eu fizesse assim ia dar certo, parecia que assim ia dar certo. Surgiu esse tipo de corações, mas quando eu vi o resultado, tudo foi em vão. Somente surgiu problemas e problemas. 그래 Desde um dia, 우리가 마음을 다해 eu pensei, ele já acabou todos os céus e a terra. Então eu vou descansar. Eu descansei. 하나님이 아들 딸을 키워 Eu já falei agora há pouco. 하나님 우리 교회 Eu pude ver Deus criando meu filho e minha filha. Eu pude ver Deus conduzindo a igreja. 비방하는 이단이라는 사람도 많은데 Muitas pessoas ficam contra a nossa igreja, chamam a nossa igreja de herege, desprezam a nossa igreja. Mas por que eu não preciso brigar? Deus trabalha. Deus abençoa o coração dos irmãos que estão dentro da igreja. 하게 느끼고 경험할 수가 있어. Eu posso experimentar e sentir esse Deus que está nos protegendo. É tão gratificante.
que eu não tenho nem como expressar. Vivendo a vida espiritual, Deus me ensinou muitas coisas. Deus criou os céus e a terra. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, eu vou ler. Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, lendo até aqui, vamos pensar sobre o conteúdo disso. Antes de Deus criar os céus e a terra, o interesse é que Deus criou a pessoa. Então, tem Deus e as pessoas, né? Você e Deus, tem vocês dois. Então, Deus, Ele não deu chuva na terra, e porque não tinha pessoa para lavrar a terra, então a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa, não é, pessoal? Se por acaso, quando Deus criou os céus e a terra, se primeiro Ele tivesse criado o homem, então quando o ser humano pensou que estava Deus e o homem, se Deus não deu chuva, então não tinha quem lavrasse a terra, não tinha quem regasse. Ah, Deus, será que eu não tenho que fazer alguma coisa? Deixa eu fazer alguma coisa. Então, esse tipo de coração pode surgir em nós. Vamos continuar a falar. E Deus, sorrindo, ele falou. Se nós tivéssemos feito algo, o que faríamos? Se nós fizéssemos algo, o que poderíamos fazer? Pessoal, vamos supor que nós tenhamos feito algo, tá? Deixando tudo o que a gente fez. Pastor Oxu Park, você já trabalhou muito, agora deixa que eu trabalho. Então Deus ia criar o mar, a montanha, ia criar o animal. E assim, pessoal, se a gente pensar o que nós íamos fazer com Deus, e Deus ia fazer, não tem nem comparação. Uma vez, era verão. E a gente estava fazendo retiro. Aí teve um retiro dos pastores. Quando eu vi naquele dia, os pastores estavam com roupa de verão. E a maioria das roupas dos homens era tudo de xadrez. Vermelho, azul, branco, linhas, né? Vendo as roupas das mulheres, então, são artistas que fazem, né, esse tipo de roupa. Então, porque eles são artistas, eles tentam desse jeito, tentam daquele jeito, aí vai riscando, riscando, aí acaba se tornando xadrez. Mas quando a gente vê as roupas das mulheres, quando Deus criou as flores, Ele criou vários tipos de flores diferentes. Ele fez aquelas árvores, aquelas flores como se fosse uma obra de arte. O ser humano se faz, eles quebram, eles dão muitos acidentes quando eles fazem alguma coisa.
Mas tem tantas estrelas no céu, mas nenhuma bate na outra, não tem acidente, não é verdade? Não precisa de gasolina, não tem acidente. Quando eu era criança, frequentemente, todo ano, toda vez falavam, em tal dia, tal ano vai bater o céu com a terra. Hoje em dia não tem pessoas que falam isso, né? Quando eu era criança falavam isso, não sei que dia, de mês, que ano vai destruir o mundo, vai acabar o mundo. Agora tudo vai se acabar, eles falavam. Nesse mundo existem tantas estrelas, mas nenhuma bate contra a outra, nenhuma quebra. Ou a estrela, ela nunca teve um acidente, ou que acabou a gasolina, que ela não pôde mais andar. A sabedoria do homem, a sabedoria de Deus não tem nem comparação. E esse Deus nos ama muito. Por isso, Deus nos ama muito. Ele sabe todas as coisas que nós precisamos. Mas parece que esse Deus não vai me ajudar, porque eu não acredito que Deus vai me ajudar. Eu quero fazer, eu quero me esforçar. E assim surgem muitos problemas. Deus mandou Jesus Cristo para lavar os nossos pecados. E porque as pessoas não acreditam que Jesus Cristo lavou seus pecados, quando a gente vê ela se esforçando para lavar os seus pecados, é tão engraçado. E nem é assim que seu pecado vai ser lavado, né, pelo seu esforço. Porque as pessoas não sabem que Jesus Cristo já fez tudo perfeitamente. Quando elas querem fazer, Deus não pode trabalhar dentro delas. Por isso, pessoal, o que é verdadeira vida espiritual? É crer de que Deus vai fazer por nós. Crer em Deus, isso é verdadeira vida de fé. Porque Deus é o nosso dono. Esse problema também Deus tem que resolver, eu acredito nisso. Quando a nossa situação melhora e a gente vê que as coisas estão se resolvendo e a gente acredita, não pode ser assim. A gente tem que acreditar piamente na promessa de Deus. E desde então, quando vem a verdadeira fé dentro do nosso coração, aí vem a reação. Sabe qual é a reação da fé? Se a gente quiser saber se tem eletricidade ou não, é só acender a luz. Se acendeu a luz, então tem eletricidade. Se não acendeu, então não tem. Para saber se tem fé ou não, se você quiser saber, você tem que ver se tem descanso ou não. Quando eu tenho esse problema, eu estou me esforçando, eu me preocupo, eu quero me proteger, é porque eu não acredito que Deus vai me proteger, eu não tenho descanso no coração. Por isso, pessoal, se a gente souber exatamente o trabalho de Deus e acreditar nele, a gente vai acreditar que ele vai trabalhar. E assim vai vir descanso no nosso coração. Isso é o verdadeiro descanso. O dia do descanso. Deus falou, vamos descansar um dia e dormir até tarde. E dormindo, mas no coração eu tenho que trabalhar, porque ficar preocupado, né? No coração isso não é descanso. Sobre o meu pecado, sobre a minha o problema da minha família. Se vier a verdadeira fé, eu vou receber verdadeiro descanso no coração. Quando vem descanso, vem a verdadeira fé, e quando se realiza a verdadeira fé, desde então, Deus começa a trabalhar dentro de nós. Lendo a Bíblia, Deus nos explica cuidadosamente sobre essas partes. Jesus Cristo, no dia de sábado, no dia de descanso, não podia tirar trigo da seara. Então, não comer o trigo é maior sofrimento, né? Porque estava com fome, né?
no dia de descanso, é ou não é? Então, você não tirar o trigo com a mão, isso é descanso para sua carne. Mas se você não comer se você comer o trigo, você vai ter descanso no coração. Então, porque Jesus Cristo é o descanso do nosso coração, eles debulharam o trigo. Por isso, Jesus... Mas os escribas e fariseus acharam que isso era problema. Mas Jesus falou o quê? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é dono do sábado? Jesus Cristo. Se você entrar em Jesus Cristo, você pode descansar. Na Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, fala que foram acabados os céus e a terra. Está escrito assim, né? E tem mais um versículo. Vamos procurar João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 30. Vamos ler todos juntos. João, capítulo 19, versículo 30, está aparecendo na tela, todos vocês podem enxergar, vamos ler juntos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, aqui aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz... Quando ele morreu, a última coisa que ele falou foi, está consumado. Dizendo isso e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olhem bem. Acabaram-se os céus e a terra, em Gênesis capítulo 2, versículo 1, não é? Deus realizou ele acabou o exército dos céus e da terra. Então, tem mais alguma coisa que a gente precisa realizar ou não? Não tem. Porque ele já realizou tudo. Deus, ele criou o mundo em 6 dias e por último ele criou o homem. Depois que ele criou o homem, acabou a criação de Deus. Então, quando o ser humano nasceu, porque todos os céus e a terra já haviam sido criados, não havia mais nada que o homem tivesse que fazer. Por isso, Deus acabou os céus e a terra perfeitamente. Amém? Amém. Mas Satanás, ele fala, não acabou tudo. Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, daí que vai ser acabado tudo. Ele enganou dessa forma. Hoje em dia, muitas pessoas são enganadas por Satanás, por isso elas querem trabalhar zelosamente cumprindo os mandamentos. E segundo, Jesus Cristo morrendo na cruz, a última coisa que ele falou foi o quê? Está consumado. Falando isso, o que aconteceu? Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. O que foi consumado? Ele consumou a salvação por nós. Ele lavou todos os pecados por nós. Ele lavou todos os pecados por nós na cruz. Mas Satanás diz, não, o seu pecado não foi completamente lavado. Você tem que fazer mais alguma coisa. Você tem que resolver. Você tem que fazer alguma coisa. Ele nos engana perfeitamente. E Satanás, ele nos engana e faz com que dentro de nós surja um pensamento contrário à palavra de Deus. Hoje eu quero perguntar uma coisa, exatamente.
Então, em João capítulo 19, versículo 30, vamos ler juntos, não deixa de já. Quando, pois, Jesus tomou vinagre disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. 예수님 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 Jesus Cristo falou, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. 뭘 다 이루었다는 거죠? Então, pessoal, o que Jesus Cristo já consumou? 이루었다는 거예요. O quê? O que ele consumou já? 구원을 이루셨다는 이야기입니다. 우리를 죄에서 Ele já consumou a salvação. 우리를 죄 Ele já realizou a salvação que nós tínhamos que receber. 못 박혀 죽으신 Ele já nos aperfeiçoou do pecado. Quando ele morreu na cruz, ele lavou todo o nosso pecado. Satanás fala, não, 덜 씻었어. 죄가 남아 você cometeu pecado, você não lavou perfeitamente, sobra pecado, você tem que fazer, você tem que se esforçar, você tem que chorar, você tem que fazer alguma coisa. 나는 오늘 저녁에 Estimados amigos, hoje à noite eu quero perguntar uma coisa para vocês. 예수님께서 Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus Cristo falou, está consumado. 말은 다 E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra fala que todos os nossos pecados já foram consumados, está certo? Vocês acreditam nisso? 그럼 오늘 저녁에 Acreditam? 청계산이나 Então hoje à noite, 기도 내 죄 용서해 달라고 막 우는 그 사람들은 이 말씀 as pessoas que imploram pedindo perdão pelo pecado, são pessoas que acreditam nessa palavra ou não? 오늘 죄를 사해 달라고 하나님께 빌고 울고 눈물 흘리고 소나무 Hoje em dia, as pessoas imploram, chorando, se ajoelhando, implorando pelo perdão do pecado. Agora também, se a gente for para as montanhas, muitas pessoas estão orando diante de Deus, jejuando e chorando, pedindo perdão. Essas pessoas estão chorando porque pedindo perdão do pecado, estão implorando para Deus. 있는 사람이니까 Essas pessoas são pessoas que acreditam em João capítulo 19, versículo 30 ou não acreditam? 그러면 Ah, então, pastor, o senhor não comete pecado? Pessoal, 그래도 어디 성경 말씀 이런 걸 mas mesmo assim... Como assim, mas mesmo assim? Só existe a palavra de Deus. 나는 내가 As pessoas seguem o seu pensamento. 요한복음 19장 Se eu quiser ganhar descanso quanto ao pecado, eu tenho que acreditar na palavra de João, capítulo 19, versículo 30. Quando a gente vê os 66 livros da Bíblia, diz que Jesus Cristo lavou os nossos pecados tão brancos quanto a neve. Mas Satanás nos engana perfeitamente para que a gente não acredite nessa palavra. 뭐라고 말하면 다 Na Bíblia, 이루었다. o que diz? 뭘 Está consumado. O quê? A nossa salvação. 끝났다. 다 마쳤다. 이루었다. Acabou, todos os nossos pecados já foi realizado, acabou, foi consumado. 성경이 이렇게 Mas Satanás nos engana. 많아. Ele nos engana falando, não, você tem muito pecado, esse pecado ainda não foi lavado. Os pecados tipo mentira, pequenos já foram lavados, mas os grandes ainda não. Satanás continuamente nos engana. 사랑하는 여러분. 오늘 저기 여러분은 Amados, 말씀을 estimados amigos, 생각을 vocês querem hoje à noite acreditar na palavra ou acreditar nos seus pensamentos? 여러분은 뭘 Que vocês decidam esta noite. Vocês acreditam no quê? 말씀은
우리 죄를 사함이고 A palavra de Deus 예수님께서 말씀하셨습니다. diz que tudo foi consumado através de Jesus Cristo. 여러분 믿습니다. Amém? Vocês creem nisso, pessoal? 하나님의 말씀은 천지와 만물이 Sim. A palavra de Deus, 예수께서 다 ela já acabou todos os céus, o exército dos céus e da terra. Deus falou que já está. Jesus Cristo, ele falou, está consumado, rendeu o Espírito. Mas parece que o meu pecado ainda resta, parece que eu ainda tenho pecado. Isso é o pensamento de Satanás. Não creiam no seu pensamento. Sai, Satanás. Se Deus falou que já está consumado, então está consumado. As pessoas que acreditam nessa palavra de Deus, eu acredito que essas pessoas terão muitas bênçãos. Amém? 여러분 생각을 믿고 Pessoal, vocês querem crer no quê? Querem crer nos seus pensamentos ou querem crer na palavra de Deus? 교회를 다니며 Hoje, na Coreia, muitas pessoas frequentam a igreja, 예배당이 십자가를 높이 falam que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, colocaram a cruz bem no céu, bem no alto da igreja, mesmo dizendo todo dia que vai diante da cruz, 모르는 사람이 mas não sabem o verdadeiro significado da cruz. 십자가의 Há muitas pessoas assim. 예수의 죽음이고 O verdadeiro significado da cruz é a morte de Jesus Cristo, e essa morte me lavou de todos os meus pecados. 끝이 나고 Por isso, 십자가에서 내 na cruz, todos os meus pecados acabaram. E na cruz, acabou todos os meus pecados. E todos os meus pecados, acabou todo o julgamento pelo meu pecado. Essa é a cruz de Jesus. Pessoal, creiam nessa cruz. Creiam na palavra de Deus. Vamos orar.